Fica comigo nesse vídeo até o final que eu vou te explicar todinho sobre esse assunto. Quais são as regras, qual é o tamanho máximo, qual é o peso, se custa alguma coisa e como é feita a fiscalização. Então, primeira coisa, o que é bagagem de mão? O que é considerado bagagem de mão? Bom, bagagem de mão é toda aquela bagagem que o passageiro leva consigo dentro da cabine, lá onde estão os passageiros. Ou seja, não é aquela bagagem que vai no compartimento de cargas, é aquela bagagem que vai na cabine junto com o passageiro. Ou seja, ela não vai ser despachada na hora do check-in. Então, o que não é bagagem de mão? É aquela mala que é despachada e também não é o item pessoal, ou seja, uma bolsa ou mochila também não é bagagem de mão. E qual é o peso máximo permitido para a bagagem de mão? Bom, na verdade não existe um peso máximo, um limite máximo, mas um limite máximo para que você leve a bagagem de mão de forma gratuita, porque a maioria das companhias aéreas oferece essa possibilidade de você levar uma bagagem de mão de forma gratuita. E essa bagagem de mão, normalmente, na maior parte das companhias aéreas, esse peso é de 10 quilos para uma passagem econômica, mas nem todas as companhias aéreas têm esse limite. Esse é o peso máximo da maior parte das companhias aéreas brasileiras para voos nacionais ou internacionais. Para outras companhias aéreas tem outros limites, outros tamanhos de mala, tamanhos e pesos de mala. Por exemplo, a KLM e a Air France permitem bagagem de mão de até 12 quilos para econômica, enquanto que a Lufthansa aceita até somente 8 quilos para bagagem de mão. Mas isso, como eu falei, para passagem econômica. Se você comprar uma passagem business, por exemplo, ele já tem um limite maior. Por exemplo, a KLM e a Air France têm um limite de 18 quilos, assim como a Lufthansa. Enquanto que as companhias aéreas nacionais normalmente permitem até uns 16 quilos, seja para voo nacional, seja para voo internacional. Ou seja, você sempre deve verificar com a companhia aérea qual o peso máximo permitido. Qual é o tamanho máximo permitido para bagagem de mão? Bom, isso vai depender de companhia aérea para companhia aérea, mas a maioria das companhias aéreas permitem uma bagagem com o tamanho 25 centímetros por 35 por 55. Não é a soma dessas medidas, mas essas medidas exatas. A maioria, mas algumas são um pouco diferentes, como por exemplo a Lufthansa, que tem uma medida diferente. E para eles o máximo é 23 centímetros por 40 centímetros por 55 centímetros. Ou seja, sempre que você for levar uma bagagem de mão, sempre confira com a companhia aérea que você vai voar para você ter certeza de qual o tamanho máximo permitido. Então, como você pode medir a sua bagagem de mão para você saber qual o tamanho dela para que você entre dentro das regras da companhia aérea? Bom, para medir é muito simples. Você deve pegar uma régua ou uma fita métrica e você vai começar medindo a parte menor da sua bagagem. Para a maioria das companhias aéreas tem que ter até 25 centímetros, ou seja, ela pode ter menos de 25 centímetros, mas não pode ter mais de 25 centímetros. Depois disso, você vai pegar a fita e vai medir a segunda parte menor, que é o comprimento. E esse comprimento, para a maioria das companhias aéreas, tem 35, ou seja, no máximo 35 centímetros de comprimento. Depois você pega a parte mais comprida da sua mala para medir. Você pega a fita métrica e você vai medir, e ela tem que ter no máximo 55 centímetros, de acordo com a companhia aérea. Ou seja, se ela for menor, não tem problema algum, mas se ela for maior, você vai ser obrigado a usar outra mala, outra sacola, outra bagagem para colocar sua bagagem dentro. Isso porque quando você chegar para fazer o check-in, eles podem pedir para medir a sua mala e lá vai ter um molde e a sua mala tem que encaixar exatamente dentro daquele molde. E se não encaixar, você vai ter problemas. Então é muito importante que ele esteja dentro das medidas. E então, mochila, por exemplo, é considerada bagagem de mão ou não? Todo passageiro, quando vai viajar de avião, normalmente tem direito a uma bagagem de mão mais um item pessoal, que pode ser uma bolsa ou pode ser uma mochila. Ou seja, a mochila não é considerada bagagem de mão, desde que ela não passe do tamanho limite permitido para se caracterizar item pessoal.
Por exemplo, a KLM, que faz voos internacionais, ela permite um item pessoal do tamanho máximo de 40 por 30 por 15. Isso significa o quê? Se a sua mochila for maior do que isso, ela já é considerada e caracterizada como bagagem de mão. Então você não vai ter direito de usar outra bagagem de mão. Mas no caso de ela ter esse tamanho ou menos do que esse tamanho, ela não é considerada de bagagem de mão e daí você vai poder levar uma outra mala, uma outra mochila que seja considerada bagagem de mão dentro do tamanho e peso limites de acordo com cada companhia aérea. Mas esse tamanho máximo dessa mochila vai depender de companhia aérea para companhia aérea. Então é muito importante você verificar com a companhia aérea que você vai voar. Então, todo passageiro tem direito a um item pessoal e o item pessoal é caracterizado por uma bolsa, uma mochila, pode ser até uma pasta de notebook ou uma sacola. E essa sacola, essa bolsa, essa mala, ela serve para você levar as suas coisas pessoais, ou seja, os seus documentos, uma necessaire com itens de higiene, tudo que você for usar durante o embarque, durante o voo, né? A bagagem de mão você não vai abri-la durante o voo, mas aquela bolsa extra, aquela mochila vai te ajudar nesse sentido. Você vai carregar o seu smartphone, o seu tablet, tudo que você vai precisar naquele momento. Mas para que essa bolsa, essa sacola, essa mochila seja considerada um item pessoal, ela tem que estar dentro das dimensões permitidas para se caracterizar como item pessoal para a companhia aérea. Cada companhia aérea vai ter um tamanho diferente, uma limitação de tamanho, de dimensões diferentes para o item pessoal. Isso significa o quê? Que se a sua mochila, a sua bolsa, a sua sacola for maior do que um certo tamanho, ela vai se caracterizar como bagagem de mão e você não vai poder levá-la como uma segunda bagagem de mão, a não ser que você tenha comprado uma passagem aérea que permita duas bagagens de mão. Então, para a maioria das companhias aéreas, o seu item pessoal, a sua sacola, a sua bolsa, não importa que tipo de item seja, ela tem que ter no máximo, normalmente, 45 centímetros por 35 centímetros por 20 centímetros, mas isso vai depender de companhia aérea para companhia aérea. Por exemplo, a KLM permite itens pessoais com tamanho de 40 centímetros por 30 por 15. Significa que se for menor que isso, tudo bem, tudo ok. Mas se for maior, ela pode ser caracterizada como uma bagagem de mão. Então, qual que é o preço? Quanto custa levar uma bagagem de mão junto com você dentro do avião? Bom, normalmente a maioria das companhias aéreas, seja para voos nacionais ou internacionais, oferecem a opção de levar uma bagagem de mão mais um item pessoal. Ou seja, é de graça, está incluído dentro da passagem aérea. Algumas passagens aéreas têm um tamanho diferente de outras passagens aéreas, mesmo na mesma companhia. Por exemplo, se você comprar uma econômica na Latam, você normalmente vai ter o peso máximo limite de 10 quilos. Se você comprar a Business, você já tem um limite máximo de 16 quilos. Se você comprar na KLM, na Business, você tem direito a 2 bagagens de mão e totalmente grátis. No entanto, se você passar do limite permitido, existe a possibilidade de uma cobrança de uma taxa. Na Latam, por exemplo, eles cobram para viagens internacionais cerca de $70 por excesso de bagagem de mão. Então, quando você chega dentro do avião, onde se deve colocar a bagagem de mão? Qual lugar? Onde guardar a bagagem de mão? Muita gente tem essa dúvida. Bom, normalmente são 2 lugares que você pode colocar a bagagem de mão. O primeiro lugar e o mais comum, o mais correto de você colocar é na parte superior dos bancos. Lá tem um compartimento de carga bem próximo ao teto, como se fosse um porta-malas, e lá você abre uma portinha, coloca a bagagem e fecha. Normalmente vai estar aberta quando você chegar dentro do avião e depois que todo mundo colocou as suas malas, as comissárias de bordo passam fechando, então você não precisa se preocupar com fechar aquele compartimento. Se não tiver lugar lá, outra possibilidade é colocar embaixo do banco do passageiro da frente. Normalmente ali tem um espaço e você pode colocar ali. Esse é um lugar normalmente reservado para o item pessoal.
Mas se tiver espaço, você pode colocar sua bagagem de mão ali também. Outra possibilidade, dependendo do modelo do avião, também é colocar lá na parte da frente, um pouco logo atrás da cabine do piloto. Ali em alguns aviões tem um compartimento de carga superior, né, de cabine. E dependendo do que você levar, a comissária de bordo pode te oferecer esse lugar caso os guarda-volumes da parte de cima do teto estiverem cheios. Então, e o que acontece se você chegar dentro do avião, se você for entrar no avião e não tiver mais lugar para sua bagagem de mão? Normalmente, a quantidade de lugares para bagagem de mão é bem limitada e normalmente não dá para todos os passageiros levarem uma bagagem de mão. Não cabe dentro do avião. Isso pode acontecer e se isso acontecer, como é que vai ser? O que vai acontecer com a sua bagagem? Existem algumas possibilidades. A primeira possibilidade é de quando você estiver entrando no avião, a comissária de bordo que estiver atendendo ali, ela já vai saber, já vai ter sido informada sobre a situação, que o compartimento de bagagem de mão já está cheio e ela vai oferecer para você deixar a mala para colocar no compartimento de cargas. Existe essa possibilidade, mas ninguém vai cobrar nada de você. Esse serviço é gratuito, mesmo que a mala não vá junto com você dentro da cabine, mesmo que ela vá no compartimento de cargas, não é uma mala despachada, mas ela vai ser colocada no compartimento de cargas porque não tem espaço dentro do avião. Outra possibilidade, caso o embarque aconteça na pista, é que quando você for entrar, subir a escadinha para entrar dentro do avião, a comissária de bordo vai informar você e daí você vai deixar a sua bagagem já ali do lado do compartimento de cargas, onde provavelmente vão ter pessoas colocando as bagagens despachadas no compartimento de cargas e daí a sua bagagem de mão já vai ser colocada ali. A mesma coisa acontece se o desembarque for na pista. Caso o desembarque for na pista, você já vai retirar sua mala ali na pista mesmo. Então, quando o pouso terminar e o desembarque começar, o desembarque das bagagens despachadas também vai começar. Então, na hora que você estiver descendo do avião, eles já vão entregar a sua mala para você ir direto para o saguão. No entanto, se o desembarque acontecer no tubo, plataforma ou hub, como também é conhecido, daí, nesse caso, você vai só retirar sua bagagem de mão na esteira. E qual o problema disso? O problema disso é que normalmente na bagagem de mão a gente deixa as coisas mais sensíveis, mais delicadas ou mais caras, né, para ficar próximos da gente e a gente poder cuidar. E quando essa mala vai entrar lá no sistema de esteiras do aeroporto, existe a possibilidade de danos, de extravio dessa mala. E para evitar isso, você deve fazer uma única coisa. Assim que o embarque começar, você deve entrar na fila. Então, se você vê aquelas pessoas desesperadas indo na fila, sendo que falta 1 hora ainda para o avião decolar, você entenda que essa pessoa já sabe disso e ela quer garantir a vaga da bagagem de mão dela dentro da aeronave. Então sempre vá para a fila do embarque o mais rápido possível, caso você queira ter lugar para sua bagagem de mão, principalmente se você estiver levando itens delicados ou de valor dentro da sua bagagem de mão. E então, como é que funciona a fiscalização? Existe fiscalização? E se existe, como é que funciona a fiscalização da bagagem de mão? A fiscalização do peso e do tamanho da bagagem, normalmente ela já é feita ali no check-in. Então, quando você vai deixar sua mala para despachar, a mala maior que você vai despachar, o atendente da companhia aérea pode pedir para pesar e medir a sua mala. Normalmente eles têm um molde ali no próprio guichê e a sua mala ela tem que caber exatamente dentro daquele tamanho, né, daquela forma. Se ela não caber, significa que ela é maior do que deveria ser e daí você pode ter que pagar uma taxa extra. Isso também pode acontecer com o peso, se a pessoa desconfiar ou simplesmente estiver afim de pedir para você pesar a mala, ela vai pesar na mesma balança que ela pesa a mala despachada e se for maior, existe a chance de você ter que pagar uma taxa extra. Então é assim que é feita a fiscalização da medida e do peso, mas também existe a fiscalização do conteúdo da mala.
Essa fiscalização ela só vai acontecer quando você for entrar na sala de embarque. Quem já entrou num aeroporto, já viajou de avião, sabe que para você entrar na sala de embarque, seja para um voo nacional ou internacional, no aeroporto nacional ou internacional, você sempre vai passar por uma máquina de raio-x e você vai ser fiscalizado, você e a sua bagagem vão ser fiscalizados. Você vai passar pelo detector de metal e a sua bagagem vai passar pelo raio-x. Nessa hora que ela passar pela máquina de raio-x, as pessoas, os fiscais que estão lá, eles vão verificar se existe alguma coisa suspeita dentro da sua bagagem. E normalmente, quando eles suspeitam de alguma coisa ou estão fazendo algum tipo de verificação padrão, eles pedem para tirar os itens de dentro da mala e verificar item por item, e pode ser que eles peçam para você tirar tudo de dentro da mala. Então é bom sempre deixar, por exemplo, roupa íntima, essas coisas em pacotinhos assim para evitar certas situações constrangedoras, mas mesmo assim, às vezes é difícil de evitar. Outra coisa que pode acontecer durante essa fiscalização é que, normalmente, antes de você introduzir a sua bagagem dentro da máquina de raio-x, normalmente os fiscais pedem para que você tire os eletrônicos e os líquidos de dentro da bagagem, coloquem numa bandeja pro lado de fora e daí passa no raio-x, daí eles vão pedir para verificar e tal. Então é assim que funciona a fiscalização. Sobre o tamanho e peso, também existe a possibilidade de pedirem para verificar na hora do embarque, na entrada. Então também é possível. Por isso que é muito importante que a mala esteja do tamanho, a bagagem esteja do tamanho correto, máximo, e dentro também do peso limite permitido, para que você não tenha problemas em pagar taxas extras. Então, o que você pode levar na bagagem de mão dentro do avião? Bom, em teoria, você pode levar tudo que você quiser, tudo que você vai usar durante a sua viagem, normalmente tudo. Por exemplo, medicamentos, cosméticos, artigos de higiene, itens pessoais, eletrônicos, acessórios pequenos como joias, óculos, cintos, um livro, fones de ouvido, mamadeiras, alimentos para bebê, né? Ou artigos que o bebê vai usar caso você esteja com o bebê durante a sua viagem, e todas as outras coisas que você vai precisar usar durante a sua viagem. No entanto, existe uma lista de itens proibidos de levar dentro da cabine do avião. Então, o que é proibido, o que não pode ser levado dentro do avião com você durante um voo, seja ele nacional ou internacional? Você não pode de jeito nenhum levar armas de fogo, sejam réplicas ou de brinquedo, spray de pimenta, ferramentas, isqueiro, líquidos inflamáveis, alvejantes, explosivos, veneno, líquidos inflamáveis, ácidos e objetos cortantes como faca, estilete e tesouras. Guarda-chuva, por exemplo, é um item polêmico porque você pode levar, no entanto, ele não pode ser daquele grande e nem guarda-sóis, e também muito menos ter pontas. Se ter ponta, ou qualquer outro objeto que tenha ponta, como por exemplo uma pinça, também já é proibido de levar dentro da cabine do avião. Comida você também pode levar, no entanto, você tem que tomar muito cuidado sobre o destino do avião, mesmo que seja só uma conexão. Se você estiver fazendo conexão num país onde aquela comida ou aquele item que você está levando, aquele alimento é proibido, for proibido, você corre risco de ser preso ou pagar uma multa. Então tenha muito cuidado com alimentos dentro do avião, principalmente em viagem internacional. Remédios você pode levar, como eu já falei, no entanto, quando for uma viagem internacional, você sempre deve levar o remédio na caixa original e também de preferência com receita, porque nem todos os remédios que são legalizados no Brasil são legalizados em outros países, então tem que ter muito cuidado com esse tipo de item. Além disso, bebidas alcoólicas também são proibidas em voos internacionais. Você pode levar despachada, mas nunca dentro do avião, a não ser que tenha sido comprada no duty free. Daí você pode levar, mas só nessas circunstâncias. E você tem que cuidar porque podem haver outros itens proibidos de acordo com cada companhia. Por exemplo, a Lufthansa
proíbe alguns modelos de tablets da Apple e da Samsung, porque existe um problema de superaquecimento das baterias e daí, consequentemente, tem risco de segurança, por isso que eles são proibidos. Então, sempre verifique com a sua companhia quais são os itens proibidos que você não deve levar dentro do avião para que você não tenha problemas, porque se você tiver algum item que é proibido, você vai obrigatoriamente ter que jogar fora, você não vai poder entrar dentro do avião. Outro cuidado que você deve ter é com líquidos e substâncias pastosas, então shampoo, pasta de dente e qualquer outra coisa que seja líquida ou pastosa, normalmente tem um limite de ml por embalagem. Então, se você tiver com uma embalagem de shampoo de 200 ml, mesmo que ela esteja pela metade, você não vai poder entrar no avião com ela. Você vai ter que jogar fora. Cuide com a quantidade de ml, principalmente com voos internacionais. E normalmente tem que estar dentro de uma embalagem plástica, transparente, então tem vários cuidados que você tem que tomar. Para facilitar, para te ajudar nesse processo, eu vou deixar aqui embaixo um guia, um e-book com o link da página de bagagem de mão das principais companhias aéreas que você pode usar. E dentro desse mesmo e-book eu também vou deixar uma lista com os principais itens que não são permitidos dentro da cabine do avião em voos internacionais. Então vai aqui embaixo na descrição do vídeo, clica no link, preencha o formulário com seu e-mail e nome e baixe gratuitamente agora mesmo no seu smartphone ou computador. Então é isso, se você tiver alguma dúvida é só escrever aqui embaixo. Um beijo e até a próxima!